Você está diante de uma decisão. Pode ser uma mudança de carreira, um relacionamento que precisa de uma conversa difícil, um projeto que exige que você se exponha. E aí vem o medo. Só que você não sabe o que fazer com ele. Porque parte de você pensa, isso é intuição. Meu corpo está me avisando de algo real. Talvez eu não deva fazer isso agora. E outra parte sussurra. Você já sabe o que é isso. É você se sabotando de novo. É o medo de dar certo disfarçado de prudência. E você fica ali, parado, analisando, pesando argumentos dos dois lados, procurando mais informação, adiando, porque você não sabe em qual voz confiar. E quanto mais tempo passa, mais essa indecisão corrói. Porque se você ignora o medo e dá errado, você vai se culpar por não ter escutado. Mas se você obedece ao medo e perde a oportunidade, você vai se culpar por ter travado de novo. Então você espera. Espera até que a decisão seja tomada pelo tempo. Até que a porta se feche. Até que sobre apenas o arrependimento silencioso de não ter sabido qual medo era qual. Se isso te descreve, você não está confuso à toa. Porque ambos os medos são reais. Ambos têm lógica interna. Ambos usam a mesma linguagem. Cautela, proteção, cuidado. E o problema é que você foi ensinado a vencer seus medos ou confiar na sua intuição. Mas ninguém nunca te ensinou a diferença estrutural entre um medo que te protege e um medo que te prende. E enquanto você não souber fazer essa distinção, você vai continuar paralisado. Esse vídeo existe para mudar isso. Antes de qualquer coisa, entenda uma coisa. Se você trava diante de decisões importantes, você não é fraco. Você não é indeciso por natureza. Você não tem problema de autoconfiança. Você está tentando navegar dois sistemas de alerta que foram desenhados para soar exatamente iguais. O medo funcional, aquele que te protege de perigo real, e o medo identitário, aquele que te protege de mudança interna. Ambos se manifestam como desconforto físico, pensamentos de alerta, sensação de ameaça. Ambos te fazem parar. Ambos pedem cautela. Ambos parecem lógicos quando você os escuta. A diferença não está na intensidade, não está no volume, não está em um é racional e o outro é emocional. A diferença está na origem e na função. O medo funcional surge como resposta a uma ameaça externa real ou estatisticamente provável. Ele te afasta de perigo concreto. Ele é temporário. Quando a ameaça passa, ele diminui. O medo identitário surge como resposta a uma ameaça interna. A ameaça de você se tornar alguém diferente, de perder referências antigas, de romper com uma versão de si que, mesmo limitada, era conhecida e segura. Ele não responde a perigo externo. Ele responde à mudança de identidade. E aqui está o problema. Seu cérebro não foi treinado para fazer essa distinção. Porque para ele, ambos são perigo. Perder a vida é perigo. Perder a identidade também é perigo. Então ele trata os dois da mesma forma. Paralisação. E você, que é inteligente e reflexivo, tenta usar a razão para decidir. Só que a razão não consegue resolver sozinha. Porque os dois medos apresentam argumentos racionais perfeitos. O medo funcional diz, você pode se machucar. O medo identitário diz, você pode perder quem você é. E ambos estão certos. Por isso você trava. Então como você sabe qual é qual? Para entender isso de forma clara, é preciso observar alguns padrões fundamentais. Primeiro, você observa o comportamento do medo ao longo do tempo. O medo funcional muda conforme o contexto muda. Se você adquire mais informação, mais preparo, mais evidência de que aquilo é viável, o medo funcional diminui. Ele responde a dados. Ele responde à competência. Ele responde à estratégia. O medo identitário não muda com informação. Você pode se preparar por meses. Pode ter todas as credenciais. Pode estar objetivamente pronto. E mesmo assim, na hora de agir, o medo volta com a mesma força. Porque ele não está respondendo à sua capacidade. Ele está respondendo à ameaça de você se tornar alguém novo. Segundo, você observa o tipo de alívio que vem quando você recua. Quando você obedece a um medo funcional, você evita um risco real, cancela algo perigoso, escolhe uma rota mais segura, o alívio é limpo. Você sente que tomou uma decisão inteligente. Você não se arrepende. Você não fica remoendo. Quando você obedece a um medo identitário, você desiste de uma oportunidade, adia uma decisão importante, recua de algo que exigia exposição. O alívio é temporário e sujo. Você sente alívio por algumas horas, talvez dias. Mas logo vem a frustração, vem o arrependimento, vem a sensação de
Eu fiz de novo. Porque no fundo, você sabe. Você sabe que não recuou por prudência. Você recuou por medo de dar certo. Terceiro, você observa o foco do medo. O medo funcional foca no risco externo. Ele te faz perguntar: o que pode dar errado nessa situação? Ele analisa probabilidades, consequências reais, perigos objetivos. Ele é específico. Ele aponta para algo fora de você. O medo identitário foca em você mesmo. Ele te faz perguntar: e se eu não souber quem eu sou depois disso? Ele não fala de falhar. Ele fala de vencer e não saber como sustentar. Ele fala de mudar e perder referências. Ele fala de romper vínculos internos que você nem sabia que existiam. Um exemplo ajuda a esclarecer. Você está pensando em mudar de carreira. O medo funcional pergunta: eu tenho dinheiro guardado? O mercado está favorável? Eu tenho as habilidades necessárias? O medo identitário pergunta: e se eu conseguir e não me reconhecer mais? E se eu virar alguém que meus amigos antigos não entendem? E se eu perder a desculpa que me protege de expectativas maiores? Vê a diferença? Um foca em viabilidade externa. O outro foca em coerência interna. Quarto, você observa a história do medo. O medo funcional surge em situações novas ou genuinamente arriscadas. Ele não tem padrão repetido. Você não sente medo funcional toda vez que precisa tomar uma decisão importante. Você sente quando há risco real. O medo identitário é recorrente. Ele aparece sempre que você está perto de uma ruptura interna. Sempre que você está prestes a sair de um padrão conhecido. Sempre que você está perto de vencer de um jeito que exige que você se torne outra pessoa. Se você olhar para trás e perceber que esse medo aparece toda vez que você está perto de evoluir, toda vez que você está perto de algo maior, toda vez que você poderia mudar de patamar, esse não é medo funcional, esse é medo identitário. E ele não está te protegendo de fracasso, ele está te protegendo de sucesso. Agora vamos mais fundo, porque o medo identitário é mais sofisticado do que parece. Ele não diz: tenho medo de dar certo. Isso seria óbvio demais. Você perceberia e desmontaria. Ele diz coisas que soam absolutamente irracionais. Ele diz: não é o momento certo. E você acredita. Porque realmente, há coisas que poderiam estar melhores. Mas se você observar com honestidade, nunca vai ser o momento perfeito. E você já usou essa frase 3 vezes nos últimos 2 anos. Ele diz: preciso me preparar mais. E você acredita. Porque preparação é inteligente. Mas se você observar com honestidade, você já está mais preparado do que 80% das pessoas que começaram. E você está usando preparação como adiamento. Ele diz: e se eu decepcionar as pessoas? E você acredita. Porque você se importa com os outros. Mas se você observar com honestidade, você está usando o medo de decepcionar como desculpa para não tentar. Porque se você não tentar, não há decepção. Há apenas potencial não testado. Ele diz: eu não sou esse tipo de pessoa. E esse é o mais perigoso de todos. Porque ele protege a identidade antiga. Ele define quem você é por quem você foi. E toda vez que você está perto de provar que você pode ser outra coisa, ele te puxa de volta. Aqui estão os sinais invisíveis que revelam quando você está lidando com medo identitário. Primeiro sinal: você adia decisões que não têm risco objetivo significativo, mas que exigem que você mude de papel social ou interno. Um exemplo: você não pede o aumento porque ainda não é a hora, mas a verdade é que pedir o aumento te força a se ver como alguém que merece mais, e isso ameaça a identidade de pessoa humilde que não pede muito. Segundo sinal: você sente mais medo perto da vitória do que perto do começo. Um exemplo: você estava animado no início do projeto, mas agora que está quase pronto, que está quase na hora de publicar, de mostrar, de expor, o medo aumenta, porque agora é real. Agora você vai ser visto como alguém que fez, e isso muda quem você é. Terceiro sinal: você tem medo de não saber lidar com o sucesso. Isso não é humildade, isso é medo identitário puro, porque o que você está dizendo sem perceber é: tenho medo de me tornar alguém que eu não sei sustentar. Quarto sinal: você racionaliza recuos como escolhas conscientes, mas sente frustração depois. Se fosse realmente uma escolha consciente, você sentiria paz, mas você sente alívio seguido de arrependimento, porque você sabe que não foi escolha, foi fuga. Quinto sinal: você se compara com pessoas que conseguiram e usa a comparação para justificar por que você não pode. Eles tinham mais recursos, eles tinham mais tempo, eles eram diferentes. Mas a verdade
é que você está usando a comparação para manter a identidade de pessoa que não consegue intacta. Porque se você admitir que consegue, você vai ter que agir. E agir significa mudar. Esse medo não é irracional. Ele está fazendo exatamente o que foi desenhado para fazer. Te manter coerente com a versão de você que já existe. Porque mudança interna é cara. Mudança interna exige luto. Luto de quem você era. Luto de desculpas antigas. Luto de vínculos que dependiam de você permanecer pequeno. E ninguém fala disso. Todo mundo fala de medo de falhar. Ninguém fala de medo de vencer e não saber quem você vai ser depois. Então, o que muda quando você aprende a diferenciar? Quando você desenvolve essa capacidade de distinção, várias coisas começam a se transformar na sua relação com decisões e ação. Primeiro, você para de tratar todo medo como inimigo. O medo funcional é aliado. Ele te mantém vivo. Ele te mantém seguro. Quando ele fala, você escuta com respeito. O medo identitário não é inimigo. Ele também é proteção. Mas ele está protegendo algo que já não precisa mais de proteção. A versão antiga de você. E você pode reconhecer isso sem se culpar. Segundo, você para de esperar o medo sumir para agir. Porque agora você sabe, se for medo identitário, ele não vai sumir. Ele só vai diminuir depois que você mudar. Depois que você provar para si mesmo que pode sustentar a nova versão. Depois que a nova identidade se tornar familiar. Então você age com o medo presente. Não contra ele, com ele. Reconhecendo que ele está ali porque algo importante está em jogo. Terceiro, você para de procurar mais informação como forma de adiar. Porque você sabe, se for medo identitário, mais informação não vai resolver. Mais preparo não vai resolver. Você já está pronto o suficiente. O que falta não é competência. O que falta é a aceitação de que você vai mudar. E isso não se resolve com estudo. Isso se resolve com movimento. Quarto, você recupera a agência. Porque enquanto você não sabe qual medo é qual, você fica refém. Você não sabe se deve confiar ou desafiar. Você não sabe se está sendo prudente ou covarde. Mas quando você sabe, você escolhe. Você escolhe honrar o medo funcional. E você escolhe atravessar o medo identitário. E isso muda tudo. Então, como você testa qual medo você está sentindo? Use este movimento interno como ferramenta prática. Primeiro, faça a si mesmo a pergunta estrutural. O que exatamente eu estou evitando? Se a resposta for algo externo, um risco concreto, uma consequência objetiva, um perigo real, pode ser medo funcional. Se a resposta for algo interno, não saber quem eu vou ser, perder referências, mudar demais, não me reconhecer, é medo identitário. Segundo, pergunte ao medo o que ele quer, literalmente, em voz alta ou no papel. O que você quer que eu faça? O que você está protegendo? O medo funcional vai te dar respostas práticas. Eu quero que você pesquise mais. Eu quero que você tenha um plano alternativo. Eu quero que você diminua o risco. O medo identitário vai te dar respostas vagas ou ligadas à identidade. Eu quero que você espere. Eu quero que você não mude. Eu quero que você continue sendo quem sempre foi. Terceiro, teste com preparo. Se você se preparar mais, adquirir a habilidade, juntar a informação, montar o plano e o medo diminuir, era funcional. Se você se preparar e o medo continuar igual na hora de agir, é identitário. Quarto, observe o custo do recuo. Se você recuar e sentir paz, pode ter sido funcional. Se você recuar e sentir frustração crescente, arrependimento, sensação de perdi de novo, era identitário. E aqui está o movimento final. Se for medo identitário, você não precisa vencê-lo. Você precisa reconhecê-lo. Você precisa dizer para si mesmo: eu sei o que é isso. É medo de mudar. E eu vou agir mesmo assim. Não porque sou corajoso, mas porque eu sei que do outro lado há uma versão de mim que eu ainda não conheço, e ela merece existir. Você não age apesar do medo. Você age porque o medo confirma que você está perto de algo real. Se você chegou até aqui, você já não é a mesma pessoa que começou esse vídeo. Porque agora você sabe. Você sabe que travar não é falha moral. Você sabe que medo não é fraqueza. Você sabe que existem dois tipos de medo, e que o problema nunca foi sentir medo. O problema era não saber qual medo era qual. E agora você sabe. Você sabe que o medo funcional te protege de perigo. E você sabe que o medo identitário te protege de mudança. E você sabe que um deve ser respeitado, e o outro deve ser atravessado. Você não é indeciso. Você estava preso a uma confusão legítima, e confusão se resolve com clareza.
não com culpa. Se isso fez sentido, você já faz parte do tipo de pessoa que observa padrões ao invés de se acusar por eles. E essa observação muda tudo.